Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. Redação 1. Características básicas do texto dissertativo, foco nas principais dificuldades do modelo textual e na construção da tese, e análise de textos exemplares e ou problemáticos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares, professor de redação. Vamos começar hoje com nossa aula de redação falando sobre as principais características de um texto dissertativo e toda a ligação à parte da estrutura, à parte da linguagem, à parte de como a gente vai montar um bom texto dissertativo, tudo bem? O texto dissertativo que está presente na maior parte dos vestibulares do Brasil como um todo, as principais universidades utilizam esse tipo de texto para avaliar a redação dos alunos e principalmente a redação do Enem, que nós estamos voltados para o nosso modelo tradicional do vestibular. Vamos começar olhando aqui algumas projeções sobre o nosso texto dissertativo. As características básicas com foco nas principais dificuldades do modelo textual e na construção da tese, além da análise de alguns textos exemplares, alguns textos problemáticos. Primeiro ponto importante a destacar sobre a estrutura básica de um texto dissertativo é que todo texto dissertativo que se preza, ele tem um objetivo, o objetivo de defender um ponto de vista. Fica claro que expor é diferente de defender. Isso é algo que tem que ficar bastante nítido para o aluno. Expor uma opinião é simplesmente dizer a opinião. Defender é você apresentar os porquês, dando os porquês. Os porquês são os motivos, as razões pelas quais você acredita naquela opinião. Costumamos dizer sempre para o aluno que não basta que ele diga a opinião que tem, ele precisa defender. O que seria, na verdade, defender? Essa defesa de opinião significa justificar, analisar, provar com argumentos. Esse é o objetivo principal do nosso texto dissertativo, que o aluno consiga não só mostrar a opinião, mas, sobretudo, justificar, analisar, provar com argumentos. Tudo bem? Uma segunda característica extremamente importante de um texto dissertativo, extremamente importante, é a utilização de uma linguagem impessoal. Por quê? Por meio de uma linguagem impessoal, o candidato, o aluno, ele garante bastante mais contundência, veemência na defesa de sua opinião. Vejamos como é que isso se conquista analisando dois exemplos. Vamos analisar duas sentenças. A primeira delas diz assim: eu acho que devemos investir, de fato, cada vez mais em educação. Na minha opinião, isso aumentaria o desenvolvimento de nosso país. Se observarmos, comparando a uma segunda estrutura, deve-se investir, de fato, cada vez mais em educação. Trata-se de uma estratégia para aumentar o desenvolvimento de nosso país. Conseguem perceber entre a primeira estrutura e a segunda uma grande diferença? Vamos voltar à primeira. No primeiro fragmento, quem escreveu, o autor destas duas sentenças, mostrou a opinião em primeira pessoa. Eu acho que, na minha opinião, isso traz ao texto dissertativo menor poder de convencimento. Tendo em vista que o meu objetivo final é este, eu conseguiria isso com muito mais vigor se, em vez de defender pela primeira pessoa do singular, eu mostrasse uma defesa de forma impessoal. É aí que entra, então, a característica da terceira pessoa. Deve-se investir, como você pode perceber, deve-se investir a presença de um pronome de terceira pessoa. Isso garantindo a quem está lendo o texto um grau de impessoalidade. Trata-se de uma estratégia para aumentar o desenvolvimento de nosso país. Com isso, o candidato mostra que a opinião não passa a ser só dele, parece uma opinião de caráter muito mais universal, garantindo então a finalidade do texto dissertativo, que seria o convencimento do leitor. Tá certo? A outra característica bastante importante quando analisamos uma dissertação é a estrutura, que nós vamos chamar de uma estrutura padrão. É comum nos vestibulares ser pedida a cobrança de um texto com basicamente 25 a 30 linhas. Dentro desses moldes, seria bastante pertinente que o aluno entendesse que deve haver uma certa harmonia no tamanho dos parágrafos. Por isso,
Como todo texto que se preza, deve-se dividir o texto em início, meio e fim. A essas partes damos nomes especiais na dissertação em que chamamos de introdução, desenvolvimento e a conclusão. Para a introdução, seria bastante pertinente que o aluno se utilizasse de apenas um parágrafo. Parágrafo esse contendo cerca de 5 a 6 linhas. Nesse parágrafo de introdução, vamos apresentar o tema, contextualizar a proposta, deixar o leitor a par daquilo que eu pretendo discutir na minha redação, defender no meu texto. Tá claro? Nos próximos parágrafos, há de se desenvolver toda a minha linha de raciocínio. Meu primeiro, meu segundo e meu terceiro tópico, que nós vamos chamar mais à frente de argumentos. Aquilo que eu vou utilizar para poder sustentar minha teoria lançada desde lá da introdução. Tudo bem? Por fim, um parágrafo de conclusão. Esse parágrafo de conclusão, como o próprio nome diz, é o fechamento, a finalização do meu texto, em que eu preciso, de fato, voltar àquilo que já foi lançado, discutido, e agora eu vou fazer apenas a minha finalização, mostrar que o meu projeto chegou ao fim. Desses 4 a 5 parágrafos, contendo mais ou menos 5 a 6 linhas, se o candidato somar, no final eu tenho um texto dissertativo com cerca de 25 a 30 linhas produzidas, que é o objetivo daquilo que o Enem deseja ao final do seu projeto. Tudo bem? Outro item bastante importante quando vamos escrever uma dissertação, pessoal, a utilização necessariamente da norma culta. A banca quer justamente avaliar até que ponto o candidato ele tem essa capacidade de escrever dentro dos padrões daquilo que a norma culta quer. O que seria propriamente a norma culta? Aplicar corretamente as regras de concordância e regência verbais. Ponto bastante importante, hein? Seria bastante pertinente que o aluno soubesse também todas as regras de concordância e de regência verbais. Outra regra bastante cobrada na hora de pontuar o aluno quanto à norma culta é a questão do uso das vírgulas, ponto e vírgulas, as referências às pontuações. É claro que a banca vai julgar do aluno se ele sabe pontuar corretamente, dar a pausa necessária para a construção de um bom texto. Necessário comentar nesse momento para que o aluno evite períodos muito longos, períodos extremamente esticados, em que ele saiba conectar. Isso vai ser um outro comentário nosso, bastante importante também, de um texto dissertativo, conectar as partes daquilo que ele pretende discutir, o que nós chamamos de conexões inter- e intrafrasais. Mais tarde vamos discutir melhor isso. Outro item importante que as bancas gostam de avaliar no aluno é o caráter da ortografia. Vamos combinar que é um requisito básico para que a gente possa participar de um concurso. Saber escrever corretamente as palavras, com S, com Z. Como é que eu faço essa colocação nas palavras corretamente num texto? E, por fim, os aspectos linguísticos em geral. Saber utilizar os porquês, junto, separado, com acento. A utilização do senão, junto, separado. Outro item bastante importante que também devemos dar bastante valor na construção do nosso texto dissertativo. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos passar por uma parte agora extremamente importante, que seria como vamos construir o nosso texto dissertativo. Bem importante, aluno, que você saiba desde já que tema é bem diferente de assunto. Ponto muito comum de um aluno se equivocar é achar que tema leva a mesma coisa que o assunto. Não. As bancas, elas propõem a discussão de um tema, de uma proposta. Aqui, como podem perceber, nós vamos chamar de tema como algo específico, enquanto assunto é algo muito mais genérico, abrangente. Vamos analisar um exemplo, já cobrado num certo vestibular do Brasil. A frase tema dizia assim: as representações, isto é, imagens socialmente construídas sobre a mulher, sofreram mudanças através do tempo ou permanecem coexistindo na sociedade contemporânea. Vamos fazer um primeiro teste? Isso aqui seria basicamente um tema ou um assunto? Como a gente analisou primeiramente, para ser assunto é algo muito mais abrangente e genérico. No caso, o assunto aqui que trata dessa proposta é o assunto sobre a mulher em geral. Mas o tema nosso mesmo é um tema
ligado à pergunta que foi feita. E a pergunta é sobre as representações sobre a mulher sofreram mudanças através do tempo ou são as mesmas, elas permanecem coexistindo para os dias de hoje. Ou seja, o tema é algo muito mais específico, é uma proposta a ser discutida. A banca quer justamente julgar a resposta para essa pergunta. Tá claro? No caso, o assunto, o aluno falaria sobre a questão da mulher, o que envolveria a questão da violência, a afirmação do seu papel social, a questão da legitimidade do papel da mulher, enquanto a proposta ele quer que você discuta a resposta dessa pergunta. Isso que nós vamos saber trabalhar direitinho nos nossos textos dissertativos. Tudo bem? Muito importante que num texto dissertativo você consiga, aluno, defender uma teoria. Essa teoria que vai estar baseada na sua opinião. Nós damos um nome técnico a essa teoria. Essa teoria é chamada de tese. Olha a definição de tese. É um ponto de vista do emissor acerca do tema que ele se propõe a debater. Ponto de vista, uma opinião em que eu vá sustentar. Olha o recado bem claro. Se não tivermos uma tese, não há sentido em realizarmos um processo de argumentação e não há como chegarmos a uma conclusão. Ficou claro? Mais importante que mostrar uma opinião é saber sustentar uma teoria. Teoria é essa que, pela técnica da redação, chamamos de tese. Tese é um ponto de vista. Se sou a favor, se sou contra, se eu sei relativizar uma opinião, se eu sou mais ou menos contra e mais ou menos a favor, saber se posicionar, saber apresentar uma visão sobre aquele tema que a banca está propondo. Tudo bem? Muito importante, aluno, que você tenha em mente que na hora de produzir um texto dissertativo, você tenha um roteiro claro a seguir. Esse roteiro é bastante importante para que você consiga uma nota bem interessante na sua aprovação do vestibular, na sua prova do Enem. Primeiro momento do seu roteiro, aluno, o levantamento de ideias. Como se faz esse levantamento? Primeiro, a interpretação da proposta que foi exigida pela banca. Levantar todos os pontos que seriam necessários à discussão, sem pestanejar, sem pensar duas vezes, tudo que vier à cabeça, vamos anotando. É o levantamento de ideias. Um segundo momento, observar daquelas ideias que foram primariamente anotadas, quais que de fato serão as ideias que vão ser colocadas na minha dissertação. Todas elas? Não. Vou selecionar, vou escolher aquelas que são prioridades no meu texto dissertativo. Automaticamente, vou transformar essas minhas ideias em argumentos, lembrando que nós já dissemos na aula de hoje que ideia é apenas um tópico, uma referência. Argumento é aquilo que você pretende defender, sustentar, são os porquês. Como um terceiro momento do nosso roteiro, agora é muito importante que o aluno saiba organizar. Quem é a minha primeira? Quem vai ser minha segunda? Quem é a minha terceira ideia na sequência? Existe toda uma organização, existe todo o que nós chamamos em uma dissertação de um clímax, uma sequência das ideias. Tudo bem? Agora sim, depois que eu já tenho tudo organizado, quem entra no início, quem entra na fase do meio, como é que eu vou finalizar o meu texto, agora eu posso produzir a minha dissertação totalmente, a minha dissertação no final. Nós costumamos dizer que esse roteiro, aluno, ele em geral dura cerca de 20 a 25 minutos. Não confunda, aluno, roteiro com rascunho. Roteiro é todo o esboço que você pretende defender, escrever, produzir. Enquanto o rascunho é a sua finalização textual. Não confunda. Tudo bem? E o último ponto necessário para a nossa dissertação é uma diferenciação que devemos tratar entre temas objetivos e temas abstratos. Temas objetivos são aqueles que avaliam a reflexão crítica do candidato acerca dos fenômenos sociais. Como um tema objetivo, poderíamos ter dado como exemplo aquela proposta anterior, em que se perguntava a discussão sobre o posicionamento da mulher hoje em dia diante da sociedade. Pode-se dizer que aquele é um tema de caráter objetivo. Em geral, os temas do Enem são temas de caráter objetivo. Pedem uma reflexão do aluno, mas em geral são temas de caráter objetivo, político, cultural, social. Tá claro? E por outro lado, os temas mais abstratos. Em geral, os alunos têm uma certa aversão a esses temas. Os temas abstratos são aqueles que analisam a fluência reflexiva do candidato acerca de questões relativas a experiências sentimentais ou comportamentais do homem. Há alguns anos, a UFRJ, em 2009, 2010, cobrou do candidato
a opinião sobre o papel da felicidade para o homem contemporâneo. Em outras bancas, no Brasil também, podemos perceber temas como esse, a questão da amizade, a questão do ciúme, a questão dos sentimentos em geral. A esses temas damos o nome de temas abstratos. Claro que depois de muito treino, nosso aluno saberá produzir perfeitamente todos esses tipos de temas, sejam os objetivos, sejam os abstratos. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. A dica para essa aula, pessoal, é que a gente produza. A dissertação não tem outra dica a não ser produzir. Mas mais importante do que você já querer produzir a dissertação como um todo, seria você produzir pelo menos um roteiro, o esboço que nós tratamos na aula de hoje. Tudo bem? Vamos produzir roteiros, produzindo em 20 a 25 minutos para depois a etapa final da dissertação. É isso. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 25. Bom estudo e até a próxima aula!